Querido, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Amém? Glória a Deus. A revelação que o Senhor trouxe à nossa igreja, aquilo que Ele tem revelado a respeito dos 10 mandamentos, e também fazendo uma relação de explicação para com as 10 pragas, nós entendemos primeiro que primeiro vieram as pragas. Os mandamentos vieram depois que o povo saiu do Egito. As pragas foram aplicadas no Egito, para o povo egípcio. Não foi os judeus ou os hebreus, enfim, que foram afligidos por essas pragas. O Senhor aplicou essas pragas ao povo que escravizava o povo de Deus. Amém? É este entendimento que precisamos ter. E o Senhor aplicou esta praga para trazer também correção ao seu povo. Como nós sabemos, através das pragas, o nome do Senhor ficou exaltado sobre toda a terra, porque foi lembrado, e é lembrado ainda hoje pelas pragas, de como Ele fez para tirar o povo do Egito. Ficou bem claro e evidente até os dias de hoje, né? Assim como as pessoas também, algumas lembram dos mandamentos, mas elas também lembram muito das pragas que foram feitas, porque foi forte também. Amém? Porque nós temos que entender que o Egito na época era uma potência mundial, e o povo do Senhor lá era escravizado. Os judeus, eles foram instruídos a nunca usar o nome de Deus em vão de hipótese alguma, a não ser em coisas específicas, de estudos, ou quando fosse procurar Deus no templo do Senhor. Lembrando, queridos, que o sacerdote, para fazer essa relação de quão é importante não usar este nome em vão, o sumo sacerdote só poderia aparecer dentro do Santo dos Santos uma vez ao ano. Não era sempre que ele podia. Fazendo essa relação de quão é importante a santidade de Deus, quão é importante o nome do Senhor. Amém? Para que também o nome do Senhor não fosse confundido, o nome de Deus fosse confundido com todos os deuses pagãos que existiam na época. Deus também desta forma queria fazer a separação, porque nós entendemos que na oportunidade existiam muitas cidades e nações, e cada uma tinha um jeito de adorar. No Egito mesmo não dá nem para enumerar quantos deuses tinha. Tinha muito Deus, tinha Deus para tudo. E a forma como Deus queria ensinar ao povo que o nome dele, pela santidade máxima, pela autoridade máxima como Senhor, Criador de tudo, Ele queria trazer esse entendimento que o nome dele não poderia ser comparado, ou não poderia ser medido pelos deuses que haviam na época. O nome Yahvé não podia ser misturado aos outros nomes ou qualquer divindade. Quando a pessoa não conhece a Deus, ou quando nós vamos falar do Senhor, o Senhor Jesus para a pessoa, a primeira coisa que ela fala: não, tu tens que entender que Deus é um só, né? A gente ouve essas expressões, que Deus para mim é um só, né? A pessoa que não entende quem é Deus. É nesse sentido, dessas comparações, que Deus é um só. Não, irmão, o Deus que o crente serve, que o judeu serve, é diferente do Deus de um idólatra, de uma pessoa que não tem conhecimento. Nós não podemos concordar quando a pessoa fala isso, quando ela não serve a Deus e não conhece o Senhor, não sabe a sua glória, não entende a sua glória e a sua plenitude. O nosso Deus não pode ser comparado como um Deus é um só. Não, nós temos que ter isso dentro dos nossos corações, firme, porque isto é glorificar a Deus. O meu Deus não pode ser comparado com o Deus daquele que idolatra alguma coisa, porque o Senhor diz também que nós não podemos idolatrar ou fazer outro Deus como outros deuses, por como a gente está estudando. Então eu não posso concordar, irmão, esta afirmação que vem da parte maligna, eu não posso deixar
isso sair barato. Não posso. O nome de Yahvé não poderia ser usado como um juramento falso para trazer a veracidade à pessoa que tinha a prática da mentira. O mentiroso, muitas vezes, para poder ter crédito, jura em nome de Deus. Porque é claro, o nome de Deus, ele é acima de todas as coisas. O mentiroso muitas vezes faz uso faz essa prática na sua vida para transformar a verdade em mentira. Ele usa como o nome de Deus, jurando em nome de Deus. Eu juro em nome de Deus que eu estou falando a verdade, que essa situação é assim. Mas é para esconder a mentira dele. É para trazer a veracidade, para trazer, no fundo, a convicções das outras pessoas que ele está certo. Mas a palavra do Senhor também afirma que mesmo a gente, como cristão, não podemos jurar pelo nome de Deus. Não podemos. No livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 12, aqui falando Tiago, ele diz assim, sobretudo, irmãos, não jureis nem pelos céus, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, seja porém o vosso sim, sim, não. Tiago fala, ele afirma, e dirigido pelo Espírito Santo, que nós temos que ser certos. Se é, é. Se não é, não é. A verdade tem que estar em nossos lábios acima de tudo. Porque isso vai nos ensinar a corrigir a gente mesmo. Se eu estou numa conduta errada, eu devo de praticar a conduta certa. Eu não preciso atrelar o nome de Deus para avalizar isto. Não, é a minha conduta diante de Deus que vai avalizar, sem eu precisar usar o nome dele em vão. Amém? Abra a tua Bíblia, tá? É Êxodo 8, versículo 16, capítulo 8, 16. E disse mais o Senhor a Moisés: diz a Abraão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E assim o fez Arão, e estendeu com a mão a vara e feriu o pó da terra, e houve piolhos nos homens, animais, em todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. Heródoto, o historiador, descreveu, no caso, os piolhos como um tipo de inseto, sendo a terceira praga no Egito, tipo de um mosquito que infestava através do Nilo quando ele secava. Quando a terra seca, porque o Nilo ele enchia, alagava tudo, depois eles usavam isso para regar as colheitas, e depois de receber a plantação, ele logo por causa da maré, ele descia, frutificava então aquele tempo, eles colhiam, mas depois da colheita, como a gente entende, fica aquele pó, enfim, fica aquele pó, e esse pó, da pessoa estar andando e tal, ficava aquele pó fino. E quando Deus deu orientação para que de Moisés desse a Arão para tocar o pó da terra, foi para ferir, vamos assim dizer, o homem na profundidade dele, lembrando que o homem foi feito do pó da terra. Amém? Todos entendem isso? Que Deus formou o homem do pó da terra. E esta terceira praga, ela veio formada pelo pó da terra, querendo dizer assim, das intenções de tudo aquilo que está dentro do homem, contida dentro dele. E esta praga, este piolho, como foi aferido dentro, enfim, que foi imposta dentro dos egípcios, esse piolho, ele invadiu tudo. Ele invadiu as suas casas, seus animais, enfim, os sacerdotes tinham o hábito o egípcio de se rapar todo, né? De uma forma de mostrar a pureza, enfim, de trazer um certo respeito da santidade, para que os corpos deles fossem limpos, porque não tinha pelos nenhum. Mas isso era exclusivamente pelo sacerdócio que servia aos deuses deles. Não era toda a população que tinha o hábito de se raspar. Não era. Era só específico. E tinha que ser assim
sobre o sacerdote que servia aos deuses deles, ao faraó, enfim, a quem era a parte do palácio. Mas os egípcios que viviam na terra, enfim, eles não tinham o hábito de se raspar. Alguns sim, mas nem todos. Irmãos, e o piolho coça muito. E não só isso, ele infesta a coberta, ele infesta toda a casa. Qualquer objeto que você usar, a outra pessoa, ele vai passar. E o piolho, ele consegue viver de 1 a 2 dias, depende do clima, fora do corpo humano. Fora do corpo humano de 1 a 2 dias. E a cada 7 dias vem mais uma infestação a mais, porque ele é muito rápido na sua proliferação. Ele é muito rápido. A Bíblia não menciona aqui, não diz quanto tempo os piolhos ficaram lá na terra do Egito. Mas, irmãos, eu acredito que foi algum tempinho. E eles não tiveram paz. A Bíblia menciona, se a gente continuar a leitura, que os mágicos tentaram copiar, tentaram fazer também, ferindo o pó da terra, fazer o piolho, mas não conseguiram. Eles não conseguiram. Eles tentaram, mas não fizeram. O que eles falaram? Não. Isso é o poder de Deus. Eles usaram até uma frase como um dedo de Deus, um aviso de Deus para os egípcios. Mesmo assim, ainda Faraó endureceu seu coração. Endureceu. Para os egípcios da alta sociedade enfim, da parte, vamos assim dizer, dos templos, enfim, ter uma praga dessa era uma vergonha para eles, porque eles se auto-intitulavam muito limpos, porque não tinham os pelos, enfim, eles tinham um cuidado para ser diferente, para mostrar santidade, para ter respeito. E quando eles foram feridos, na oportunidade, foi ferido também o Deus que eles adoravam no deserto, chamado Sete. O Deus Sete. E este Deus Sete, ele foi humilhado por esta praga. Toda a pompa de se achar melhor foi abatida. Mas Deus queria mais do que tudo mostrar ao povo dele o seguinte: que quando a pessoa entende quem é Ele, cuida do nome dEle, honra Ele, e ainda que passe tribulações, não murmure, tenha uma conduta e para esperar em Deus. Vimos aqui o que aconteceu com Jó, como ele mesmo falou em Tiago. A mulher de Jó, toda aquela situação que Jó estava passando, perdendo os filhos, perdendo as propriedades, os animais, todas as riquezas. O camarada ficou só na capa, todo ruim. O que ela falou? Blasfêmia esse teu Deus e morre. O que ele falou? Fala tu como falas loucas. Ele glorificou o nome de Deus. Nu eu vim do ventre da minha mãe, se for eu vim sair do ventre da minha mãe, e nu voltarei, sem nada voltarei. O reconhecimento de não blasfemar, de cuidar do nome de Deus. Não falar o nome de Deus também é cuidar, ter zelo. A gente precisa zelar por este nome, pelo nome do Senhor, pelo nome do nosso Salvador. Saber como eu vou usufruir deste nome sem colocar ele numa situação difícil. Porque se eu me considero crente e não ajo como tal, quem é o nome que vai ser blasfemado? É o teu? Não, é o nome de Deus. Mas então é muito difícil aplicar isto? Não, não é difícil. Quando você se entrega ao Espírito Santo, ele te diz como fazer. Você aprende como fazer. Você aprende como executar. E o que Deus queria mostrar aqui, através dessa praga, fazendo relação ao nome de Deus que não poderia ser tomado em vão,
para que o nome do Senhor não viesse a ser igualado a todos os outros, é isso, é esta conduta, é a forma como eu devo entender. Espera aí, eu estou passando um momento de dificuldade. Eu sei que muitas vezes é difícil, irmão, porque todos nós aqui passamos por dificuldade, sendo no seio familiar, sendo financeiro, sendo, enfim, não vamos só ter só por causa da grana, só por causa do dinheiro, não, vamos se ater em, vão abrir mais leques aí. Mas eu não posso me entristecer, eu tenho que me revestir da vontade de Deus, eu tenho que me revestir da palavra, eu tenho que me chegar mais a Deus, eu tenho que, irmão, não me isolar, mas me entregar a Deus, para que na primeira oportunidade que eu puder glorificar a Deus, Ele vai ser glorificado. Então, a conduta, estou passando, Pai, uma dificuldade, me ajuda, me fortalece, porque mais do que tudo eu quero que o Teu nome seja exaltado sobre essa situação. E eu olho para os céus, eu olho para a eternidade, eu olho para Ele e sei que o meu socorro vem dEle. Dele, somente dele. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então não devo de jurar pelos céus, nem pela terra, nem no nome do Senhor, nem usar o nome de Deus em vão, não devo. Mas devo ter uma conduta sábia que vem através do Espírito de Deus, para que o nome dele seja glorificado. É para Ele que eu devo fazer, é para Ele que eu devo de ter as minhas intenções. É desta forma, é com este entendimento que Deus, quando trouxe as pragas, trouxe o mandamento, trouxe o direcionamento, que o povo devia se ligar e seguir. Disse, é isso aí. O Senhor te deu sabedoria, o Senhor te revelou, deixe Ele revelar mais, deixe Ele te mostrar mais e mais, até que seja dia perfeito. Amém, queridos?